E hora a gente falar sobre quadrinhos hoje aqui, lançamentos da editora Panini Comics. Vamos falar sobre Asa Noturna, volume 7, continua na fase do Tom Taylor. Não temos o Bruno Redondo aqui, somente nas capas. Outros desenhistas dão ar da graça deles. Temos histórias, inclusive, de outros roteiristas. Vamos falar sobre elas, obviamente, né? E ao mesmo tempo temos a nova fase dos Titãs, a nova revista aí que traz a equipe sendo a maior equipe do universo DC, tendo em vista que a Liga da Justiça já não está mais entre nós. Titãs edição número 1 conta com preço de capa de R$ 34,90, com 120 páginas, publicando Titans 1 a 5, roteiro de Tom Taylor e desenhos de Nicholas Scott. O contexto do quadrinho remete então ao que aconteceu na Crise Sombria. Nós tivemos a suposta morte da Liga da Justiça, os membros foram dados como desaparecidos e você viu toda a construção dessa saga através desse plot. No fim das contas, depois de toda a resolução da Crise Sombria, nós não tivemos a Liga da Justiça voltando efetivamente. A Liga foi desfeita, mas o mundo precisava de uma grande equipe para liderar todos os super-heróis e está lá sempre presente para quem precisar. Então entra em cena os Titãs. Eu acredito que você já deve saber de cor e salteado qual é o conceito dos Titãs, mas caso você não saiba do que se trata, nós estamos falando de uma equipe que é formada geralmente desde os seus princípios primórdios pelos parceiros dos super-heróis, Robin, Moça Maravilha, Kid Flash, Aqualad, Ricardito e assim vai indo. Posteriormente você teve a formação mais conhecida que trazia então esses personagens um pouco mais crescidos, com a introdução da Estelar, Mutano, Ravena, Cyborg e assim por diante. E com o passar do tempo essa equipe foi sendo refeita várias vezes, vários outros parceiros foram entrando, tivemos uma mistura de equipes aí jovens, Justiça Jovem com Titãs na fase de Jeff Jones, por exemplo. Enfim, são várias formações com o passar do tempo, tal qual a Liga da Justiça. Com certeza os Titãs são uma das equipes mais conhecidas do universo DC, tá ali junto quase com a Liga da Justiça. Tem a Sociedade da Justiça também, que é muito importante, é a primeira super equipe de heróis, de super-heróis, mas os Titãs são sempre importantes. Entretanto, você sempre teve esse desenvolvimento dos personagens estando à sombra da Liga da Justiça. A Liga da Justiça é formada pelos heróis adultos, pelos heróis principais. Os Titãs são formados pelos parceiros. E aí que você vem com essa proposta que com certeza não está sendo trabalhada somente agora, mas aqui você dá muito mais as caras no sentido de que os Titãs estão saindo da sombra da Liga da Justiça. Eles estão se tornando a maior equipe de super-heróis do universo DC, com aquela formação básica que a gente conhece. Essas tramas todas dos Titãs não começam necessariamente nessa revista nova aqui, porque lá nos trabalhos do Tom Taylor em Asa Noturna, você já teve um encadenado focado lá em mostrar então o Asa Noturna formando novamente os Titãs e colocando a sua sede em Bloodhaven. Essa fase marcante aí do Asa Noturna explorou bastante a relação do Dick com os seus colegas, e basicamente essa revista Titãs é uma consequência das histórias do Asa Noturna, continuando inclusive com os trabalhos do próprio Tom Taylor. Taylor escreve o Asa Noturna e está escrevendo também os Titãs aqui. E com certeza é uma premissa muito interessante essa exploração então da maior equipe neste momento envolvendo a DC. Entretanto, eu acho que o quadrinho ele perde um pouco a força ao estabelecer isso. Na verdade, você tem algumas tramas correndo aqui que remete ao que envolve os Titãs e ao mesmo tempo mistérios sendo implementados que deixam você bem intrigado com o que está acontecendo na trama. Você tem o plot envolvendo a morte do Flash Wally West. Sim, existe uma coisa nesse sentido. Como assim? Já mataram de cara o Flash? Sim e não, porque você vai ver que é uma construção que fala sobre presente e futuro para investigar então uma suposta morte do Wally West, que vai permear então ali por todo esse primeiro momento dessa revista. Ao mesmo tempo você vê então os Titãs se colocando aí como uma força que ajuda muitas pessoas dentro do mundo. Ações essas que vão acabar cruzando então com inimigos do presente e do passado. Do presente a gente fala sobre Amanda Waller, o pacificador aqui. Uma galera cheia de artimanhas e atitudes nefastas, a mando do governo. Ao mesmo tempo você tem o Irmão Sangue voltando, de novo, né? É realmente um inimigo muito conhecido dos Titãs e eu acho engraçado porque você sempre, quando começa uma nova fase dos Titãs, o Irmão Sangue vai estar lá aparecendo nas primeiras histórias. Realmente é um inimigo muito marcante aí para a equipe. E você vai ver o Taylor então explorar essas várias vertentes. Esse plot envolvendo a morte do Flash, ao mesmo tempo o Irmão Sangue tornando-se outra coisa, bem como as atitudes da Amanda. Isso tudo vai se perdendo durante essa história que ela acaba ficando um pouco simples demais, eu diria. Por exemplo, o plot envolvendo o Flash, ele se resolve de uma maneira que é pouco impactante para toda a história. Você cria ali um enredo que realmente te deixa interessado para saber como é que vai ser a resolução desse detalhe, até porque a revista abre dessa maneira. Você está vendo ali um plot que parece ser grandioso, mas que se resolve de uma maneira tão simples e tão fraca que perde todo o seu
potencial. Ao mesmo tempo, as aparições da Amanda e do Pacificador são rápidas ali, eles na verdade estão criando alguns prenúncios que podem ser explorados mais para frente, envolvendo a relação dos Titãs com bases governamentais. O que acaba sendo mais aparente aqui na construção de um antagonista realmente é o Irmão Sangue, que bem verdade parece uma coisa, mas que se transforma no final em outra coisa muito importante que tem relação com outros personagens do universo dos Titãs. Então você vai ver que desenvolvimentos que eles têm grande potenciais de existirem, mas que infelizmente vão se perdendo com o decorrer da trama. E o Taylor faz aqui uma coisa que ele gosta muito de fazer no Asa Noturna, que é tratar das comparações. Lá no Asa Noturna você sempre tem ele falando sobre o que é a relação do Batman com o Asa Noturna, às vezes destacando como o Asa Noturna é um personagem melhor se comparado ao Batman, como ele conseguiu evoluir em alguns aspectos, que de certa maneira às vezes tem verdades nisso, e às vezes o Taylor dá aquela exagerada. Aqui você tem uma coisa parecida quando os Titãs se comparam muito à Liga da Justiça. Tem determinado momento que eles falam sobre a questão da base e sobre a sala de troféus dos Titãs, que tal qual a Liga da Justiça, os Titãs passaram por várias aventuras, onde eles foram coletando então troféus de inimigos e coisas nesse sentido. E para dar aquela tripudiada envolvendo a Liga da Justiça, os Titãs destacam aqui, né? Nós não deixamos nossas armas dentro do nosso QG dos Titãs, isso não faz muito sentido, já deu muito problema na Liga da Justiça, por exemplo. Tem outro momento que alguém vai tentar usar uma dessas armas, e a galera fala, obviamente que a gente não deixa essas armas aí funcionais, isso não faria sentido. Coisas que já aconteceram com a Liga da Justiça também. Na fase de Grant Morrison aparece várias vezes esse negócio aí dos vilões usando armas da sala de troféus. Que possivelmente é uma forma do Taylor trabalhar então essa construção da evolução dos Titãs se comparado à Liga da Justiça. Dessa nova equipe assumindo então esse posto aí de equipe principal da DC. Que às vezes funciona esse detalhe construído na trama, às vezes não. Parece muito picuinha em determinados momentos do que necessariamente você realmente desenvolver os Titãs como algo maior. Tem determinados momentos na trama onde você vê um pouco dos Titãs no passado enciumados com o fato da Liga da Justiça ter resolvido um crime antes deles, com inimigos deles, dos Titãs. Isso também é uma maneira de você trabalhar esse crescimento dos Titãs, deles se colocando acima da Liga da Justiça. Mas eu sinto que o texto não sabe elaborar muito bem isso. Ainda assim fica uma coisa muito simples, pendendo um pouco para a picuinha do que necessariamente você abordar realmente os Titãs como uma equipe se desenvolveu muito mais com o passar do tempo e podendo se comparar ou estar acima da própria Liga da Justiça. Falta um pouco de sutileza para trabalhar esses detalhes, esse é um ponto muito importante, que na verdade, de novo, uma coisa que vou citar aqui, isso de você trabalhar os Titãs acima da Liga da Justiça já foi feito de várias maneiras possíveis no passado, não é uma coisa que seria inédita envolvendo esse título, mas a proposta é ir em cima disso, é falar sobre isso, mas eu acredito que o Taylor acaba se perdendo um pouco quando vai construindo esses detalhes. É uma trama que parece que realmente não sabe conversar muito bem com esse enredo, mas pelo menos aqui no começo. Pode ser que com o passar das edições isso melhore e a gente tenha esse desenvolvimento necessário para falar sobre os Titãs. Mas um outro ponto que é legal discutir aqui, ou ressaltar, é o trabalho da Nicola Scott, que é um bom trabalho. Uma desenhista muito conhecida por aquelas capas onde ela faz lá a evolução dos personagens, e que aqui traz também o seu talento para essa revista. Você tem um trabalho bem legal dela mostrando esses personagens bem desenhados, um design de cada uma dessas figuras bem feitas, um desenho elegante que sabe caracterizar bem os personagens. Então esse é um ponto muito positivo aqui nessa revista. Então eu posso dizer para vocês que eu gostei muito mais do desenho do que necessariamente aqui o trabalho do Taylor com esses personagens. Vamos aguardar nas próximas edições para ver se melhora um pouco a construção do que envolve os antagonistas e principalmente o conceito dos Titãs ali se colocando como uma equipe acima da liga. Então, no final das contas, é uma história ok por enquanto, não é ruim, mas tem algumas coisas a serem feitas pra gente ali falar que, porra, tá bem legal esse negócio. Asa Noturna volume 7, com preço de capa de R$ 54,90, tendo então 192 páginas, publicando Night Terrors, Nightwing 1 e 2 e Nightwing 106 a 109. Roteiro de Beck Clunan, Michael Conrad, Tom Taylor e desenhos de Daniela Ginocchio, Sérgio Alcunha e Stephen Byrne. Ok, o encadernado aqui então traz os tie-ins envolvendo a saga Cavaleiro dos Pesadelos, focada no Asa Noturna. Esse é o momento filler aqui da revista, ou do encadernado, para trazer então essas tramas ambientando o Asa Noturna na proposta desta mega saga. E ó, que eu sou sempre contrário a esse negócio de você colocar esses tie-ins. Nós não temos inclusive o Tom Taylor fazendo o roteiro aqui. Aqui nós temos a Beck Clunan e o Michael Conrad trabalhando então o que seria o grande pesadelo na vida do Asa Noturna, que vai falar então sobre o fato de ele estar enlouquecendo.
E sempre tem esse lance envolvendo o Asa Noturna da comparação que você faz direto com o próprio Batman, que é uma temática sempre presente, tal qual eu destaquei agora há pouco na revista Titãs, envolvendo os trabalhos do Taylor. A intenção é sempre pensar que o Asa Noturna é um personagem que estava ali na sombra do Homem-Morcego, mas que conseguiu evoluir e não tem os mesmos traumas presentes, ou age da mesma maneira tal qual o Batman envolvendo seus traumas. O Asa Noturna não é necessariamente considerado como maluco, o Batman já tem um pezinho ali na loucura. E aqui você vê esse pesadelo elaborando um pouco isso, falando sobre o Asa estando ali presente então no manicômio. Um dos maiores medos é seguir um pouco os passos do que são o Batman, no que envolve essa maneira de você tratar alguns problemas psicológicos. Isso na verdade é um subtexto pequeno que você vê ali. É uma interpretação que você pode tirar, por mais que a história se foque muito na relação do nosso protagonista com vilões conhecidos do próprio Batman. Por isso que você pode fazer então esse link entre o Asa Noturna ter medo de se tornar o Batman, por causa do fato que ele está enfrentando, de certa maneira, ali, vilões do Batman. E você tem uma relação muito forte no nosso protagonista aqui com o vilão conhecidíssimo do Batman, que é o Espantalho. Você vê o Richard e o Jonathan Crane conversando muito sobre medo, sobre tudo que está acontecendo naquele manicômio naquele momento. Então esse desenvolvimento pode ser algo bem interessante também. É uma maneira legal de você trabalhar um pesadelo, um problema para o Richard Grayson. Mas o fato é que o roteiro é bem fraco nesse aspecto. Por ser um tie-in, por ser algo que foca na verdade, ou que se liga a uma mega saga, às vezes essas histórias elas não acrescentam muita coisa. Elas podem ter uma ideia interessante, um enredo que tem uma proposta boa, entretanto sempre aquela coisa que me parece que não leva a nada. Você até tem outros personagens do universo do morcego vivenciando outros pesadelos. A Bárbara aparece aqui, as Batgirls também aparecem, mas fica mais na superfície da coisa. É um negócio muito mais básico do que necessariamente uma proposta que se aprofunde realmente nas dores e pesadelos desses personagens. Tanto é que todas essas histórias de tie-ins do Cavaleiro dos Pesadelos terminam com a galera sempre acordando e indo pra frente com as suas tramas normais. Com o tie-in do Coringa você tinha isso, com o tie-in do Asa Noturna a mesma coisa também. Então sabe aquela sensação que você tem que não serve pra nada tudo isso? Pois é, acontece muito nessas histórias aí de pesadelos, dos Cavaleiros dos Pesadelos. E então essa história toda entra também aqui na caixinha envolvendo uma boa proposta que não é bem explorada. E aí então nós continuamos no que envolve então o momento normal da revista do Asa Noturna. Tom Taylor aqui escrevendo a revista mensal com os desenhos do Stephen Byrne, que consegue de certa maneira emular muito o traço do Bruno Redondo. Tanto é que você pode se confundir em alguns momentos achando que você está vendo realmente o desenho do Bruno Redondo, sendo que na verdade não, você está vendo outra coisa, outro desenhista fazendo um trabalho, um bom trabalho também, né? Se a gente tem o Bruno Redondo fazendo um grandíssimo trabalho marcante de ganhar Eisner, etc., o Stephen Byrne consegue fazer um trabalho que também consegue honrar tudo isso. Só que toda a trama aqui vai enfatizar uma coisa que eu achei bizarra envolvendo o Asa Noturna, que é basicamente ele sendo uma espécie de pirata, ou encontrando piratas aqui para resolver algo do seu passado. E quando nós falamos sobre passado, nós estamos tocando aqui no assunto envolvendo Rick Grayson. Sim, o Taylor gosta de trazer um pouco desses elementos dessa fase aí, que é bem esquecível de certa maneira. É claro, tem alguns momentos interessantes envolvendo esse trabalho com o Rick Grayson, nem tudo é se jogar fora. Tanto é então que o Taylor explora um pouco o que envolve esse momento desmemoriado do Asa Noturna para construir um elemento muito importante aqui, trazendo até mesmo uma namorada do passado aí, do Richard, ou do Rick na verdade, que é a Bea. Ela era dona de um bar que o Rick frequentava bastante, os dois tiveram um relacionamento. Quando o Rick acabou voltando a ser o Richard Grayson, tivemos a volta da memória então para o personagem protagonista, ele simplesmente resolveu acabar o relacionamento, até porque ele tinha outras figuras ali que ele se relacionava, então chega disso aqui. Só que estranhamente o roteirista pega então esse trabalho do passado e mescla aqui com toda uma história envolvendo piratas, literalmente. Nós temos a Bea sendo uma personagem que se envolve com piratas, é capitã de um navio e tem todo um mundo secreto envolvendo pirataria, que o Richard, que o Asa Noturna, acaba se envolvendo ali então para saber um segredo que envolvia o passado do Rick Grayson. O Rick manteve um segredo importante guardado em um cofre que somente piratas tinham acesso. Essa história toda na verdade não se foca necessariamente no Asa Noturna. Por mais que a história gire envolvendo algo que o Asa precisa, você na verdade está falando sobre as fundações até mesmo de Blüdhaven, bem como pessoas que estão ligadas ao fundador dessa cidade muito importante do universo DC, que vai envolver muito esse lance de pirataria. Eu acredito até que falar o termo pirataria não seja o mais adequado para essas histórias, porque não necessariamente você vê atos de pirataria, mas entra um pouco no tropo do que envolve
produções cinematográficas ou histórias que falam muito então sobre essas navegações que acabam correlacionando com pirataria. E junto com tudo isso, o Taylor vai criando um prenúncio aqui para próximas histórias do fato que o Asa Noturna começa a ter medo de grandes alturas. A altura é uma coisa muito importante para um trapezista, ele tem que se acostumar muito com isso, mas você vê aqui alguns pequenos detalhes sendo construídos que não vão necessariamente ser resolvidos nessa história. Até porque não é pra ser, isso é pra ser resolvido mais pra frente em próximos arcos, o último arco inclusive do Taylor e do Bruno Redondo. Então uma trama carregada de vários elementos, passado de Bloodhaven, passado do Asa Noturna como Rick Grayson, presente envolvendo então essa nova namorada, ou antiga namorada na verdade, do Asa Noturna e ao mesmo tempo esse lance de grandes navegações no presente Bloodhaven. Tudo isso para construir uma trama que não desenvolve tão bem a personagem que seria praticamente a protagonista aqui, que é a Bea. Realmente você não vê um grande fundamento em relação a ela, um desenvolvimento muito grande da personagem. Fica um pouco mais na superfície. Os interesses de toda a trama envolvem o passado de Bloodhaven. Isso eu gostei bastante de ver. Você vê uma exploração um pouco dessa cidade que foi citada meio que em passant nos primeiros arcos do Taylor e do Redondo. Parece um pouco aquele arco filler, assim, para você chegar então no momento que você vai trabalhar realmente o nosso protagonista. Uma pequena passagem que você vê ali que traz um momento que é bacaninha, que remete a outras coisas, mas que não entra realmente no cerne daquilo que a gente quer ver, que é o nosso protagonista sendo trabalhado com maior afinco. Realmente fica devendo um pouco nesse sentido. Mas não é uma trama de se jogar fora. Ainda assim tem elementos que são interessantes para você conhecer um pouco do que envolve o universo ali do Asa Noturna, essas histórias ali, o lore do personagem e da sua cidade famosa. Então esse é um ponto que merece o grande destaque aqui. E mais do que tudo, tem que dar o destaque também ao trabalho do Stephen Byrne novamente. Realmente eu gostei do desenho, como ele consegue trabalhar muito bem junto com o que é o trabalho do Bruno Redondo, deixando a coisa redonda, olha aí. Você também mantém a mesma perspectiva de narrativa ali, envolvendo histórias anteriores do Asa Noturna. Então, enfim, não é uma trama memorável, não vai ser um momento memorável da fase do Taylor aqui escrevendo Asa Noturna, mas também não é de se jogar fora. Fica aí, então as minhas considerações. Mas aí, já pegou esses quadrinhos? Já leu? Traga no comentário aqui embaixo. E vou aproveitar então e sugerir 2 vídeos para você assistir aqui no canal também. Cheguei a comentar que o novo universo absoluto da DC que está chegando em outubro. Uma nova DC está chegando para os leitores de quadrinhos. Será que vai ser bom ou não vai ser? Veja lá os meus comentários. Também comentei a homenagem ao Kevin Conroy na Crise Parte 3. Uma boa homenagem, não foi boa? Dá uma olhadinha lá. Agradecendo os membros do canal, essa galera que apoia este projeto. Seja membro você também. Dá uma olhadinha no botão Seja Membro. Não esqueça de curtir o vídeo e se inscreva no canal se você é novo. Vou ficando por aqui.